E aí, mitos e mitas. O videozinho de hoje, né, é uma obra nova, tá? Tô tentando trazer mais obras novas pro canal. Então vamos lá. Dali, obrinha nova. Começar mostrando essa pessoa aqui no metrô. E ele olha para ela aqui, né, que tá sentada no banco. E meus camaradas, que garota bonita, hein? Graciosa. Quer dizer, bonita, bonita. Aquela garota de novo. O protagonista não é besta nem nada, né? Fica só lá, né, olhando pra ela. Protinha, só toma cuidado pra ela não ligar pra polícia te botar na cadeia, hein? Cuidado, Proto, cuidado. E o nosso Protinha, né, já viu ela ali, né, várias vezes. Ele também percebeu algo, né, que hoje ela também está indo embora muito tarde. É da tua conta, protagonista. E mais uma vez, né, ele e ela vão pegar o último trem juntos. E ele lá sentado, né, dá mais uma observadinha pra ela. Ele observa, né, que pelo instrumento que ela carrega, parece que ela é uma estudante de música ou ela tem alguma banda. E ela repara que ele tá olhando pra ela. Putz! E o nosso prota lá, né, todo envergonhado, né, porque os olhos dele se cruzaram. Pois, né, ele tava lá encarando ela, né, e ficou meio distraído. Ele parecia um esquisitão agora. E mesmo ele se encontrando ali, né, várias vezes, né, será que foi só ele que percebeu? Será que isso aí são apenas coincidências? Ou será que não, né? Será que é destino? Tá, e foi assim que eu conheci a sua mãe, filho. Pra vocês verem, rapaziada, o cara não tava se concentrando nem na leitura que ele tava lendo lá, bicho. Cara, quem é que se concentra vendo uma belezura dessa daqui, né, mano? Nem eu não me concentrava. Ele decide, né, ouvir uma musiquinha, já que ele não tá conseguindo se concentrar. Fica lá se perguntando, será que ele escuta novamente aquela música? O nome da música é essa daí, rapaziada. Mano, o mais foda é que tem essa música na internet. Eu não tô nem zoando. Ele começa lá a ouvir a música, né, e ele acha muito incrível a introdução dessa música. Não importa quantas vezes ele escute. Ele fala, né, que essa música aí é muito boa, mas é uma pena que quase ninguém conhece essa música. Coloca nos comentários se você conhece essa música, rapaziada. Coloca aí, coloca aí. E ele meio que queria ter alguém, né, pra conversar sobre essa música aí. Belong Nothing New. Eu falei certo, mas tá bom. Ele não tá entendendo por que o som tá meio soando abafado hoje. Será que os fones baratos dele já quebraram? Aí meio que ele decide, né, aumentar o volume mais um pouquinho. Tá, esse pouquinho aí não foi um pouquinho não, tá? Ele fez foi tapar mesmo o volume. Ei, com licença. Chega o cara se assusta, velho. Assim... Moça bonita, moça bem feita. E ela se pergunta, né, se ele pode abaixar o volume do celular dele, né, porque dá pra ouvir até do outro lado do assento dela. O burrão do nosso protagonista percebe que os fones de ouvido dele não estavam conectados. Ele reclamando lá dos fones baratos dele, né, e a mina só olhando pra ele. Ela pergunta se ele gosta daquela música que ele estava ouvindo, tal do Long Atenon. Pois ela fala que também gosta dessa música. É só a felicidade do cara, mano. Fica lá se perguntando, sério, que incrível, eu sou um grande fã desse artista. Se pergunta se ela realmente gosta da música. E ela diz que gosta, né? Ela acha, né? Pelo menos. E ele acha isso simplesmente incrível, né? Porque ele nunca conheceu ninguém que gostasse dessa música. E ele começa a falar, né? Que aquele cara é um artista indie, né? Que tem poucos fãs. Ela concorda, né? Não são muitos mesmo. Pois ela diz, né? Que ele não segue as tendências, não promove nem interage com o público dele. E realmente, né? Se ele fizesse vídeos, shows, ele iria se espalhar por aí, né? E ele ganharia uma visibilidade muito maior. Mas só que ele não faz nada. A única coisa que ele faz, né, é postar aqueles desenhos do Unkin, não sei o que é isso, tá? Não sei que personagem é essa. A opinião dele, né, se ele ao menos postasse fotos do dia a dia ou mostrasse o rosto, teria mais fãs. E ela, admirada, né, se pergunta se ele tem razão, né, se ele precisa mostrar o seu rosto e tal. A verdade, não necessariamente. Pois eu gostaria de conhecê-lo como um fã e tenho curiosidade sobre sua aparência. Mas eu também acho legal ele viver do jeito que ele quer. Ele acha que é bom, né, ele focar só na criação e não se preocupar com mais nada. Esse conceito misterioso combina com ele. Ele gosta do Long Atenon do jeito que é. Ela simplesmente dá um sorrisinho. Eu tô achando que é ela, tá? Eu não sei, tá? Eu tô achando que é ela. Nós já nos encontramos aqui algumas vezes, certo? Eu realmente não sei, ó. Mas é melhor fingir que a gente nunca se conheceu pra ela não ficar achando que eu fico olhando pra ela. É mesmo, é? Eu achei que você já soubesse, sabe? Pois afinal você sempre fica me encarando. Eita. Ela se pergunta, né, se ela acertou pra ele.
Certamente que sim. Acontece isso aí que eu não sei o que é, tá? Não sei explicar o que é isso, mas aconteceu. O que? Ela sabia? Ela sabia que eu ficava observando o tempo todo? E ela sabia que pegamos o mesmo último trem? Ah! Eu tô acabado. Protinha, agora se prepare para ir para a cadeia, meu bom. Chega lá sua chefe, né, se perguntando o que foi que aconteceu, né? Se pergunta pra ele, né, se alguém deu algum ataque de avaliações ruins. Ele pergunta lá pra sua chefe, né, o que ele vai fazer. Pois, se acharem que ele é um stalker ou um pervertido. Stalker? Onde veio isso agora? Depois dele explicar toda a situação pra ela, né, ela disse que aquilo não é nada, né, porque isso significa que aquela garota também percebeu ele. Mas ele simplesmente, né, só tá preocupado, né, que ela tenha achado ele meio assustador. Pois se ela realmente pensasse que ele fosse um pervertido, né, ela não continuaria indo para a mesma plataforma que ele. Mas ela já teria evitado, né, esse lugar há muito tempo. Falta ver que a chefe dele tem um ponto. E ela diz, né, já que ele tá tão preocupado, por que ele não fala com ela diretamente da próxima vez que se encontrarem? E assim ela vai saber, né, exatamente o que ela tá pensando sobre ele. Quem sabe talvez um romance comece, né? Romance, é? Que absurdo. Ela se pergunta o porquê, né? Porque ele também percebeu a presença dela, não percebeu? Tá, ele realmente percebeu, mas esse tipo de sentimento, né, que a chefe dele, né, está insinuando, não é o que ele está sentindo. Conversa é essa, prota? Pois ele diz, né, que não está em posição de gostar de ninguém. Esse prota tá de sacanagem, né? Pois, né, no ano que vem, né, ele vai se informar e ele está se preparando para o trabalho e ele precisa juntar grana para o aluguel à noite. Isso é desculpa só por você não namorar com a mina, pô. Tá bom, né? Tu gosta muito é de queimar tua beiradinha. E ele diz que só ficou curioso porque ele sempre vê essa garota com frequência. Fica se perguntando, né, por que ela volta para casa tarde, o que ela faz, não sei o que, é isso. E sua chefe diz, né, ué, não é assim que começa os relacionamentos, não? E o cara fica todo envergonhado. Você é gay. Dizendo que não é. É, pior que é assim mesmo que começa, pô. E animes que eu já assisti, é desse jeito. Ele diz, né, que ficaria feliz, né, se eles pudessem ser pelo menos amigos. Alguém, né, que ele pudesse conversar sobre as músicas que eles gostam. E realmente ela sabe como é, né, porque é assim que os relacionamentos começam. Eu gostei da chefe dele, cara. E o cara zangado dizendo que não é isso. Então ele é? É. Ela diz, né, pra deixar isso aí pra lá, né, e trabalhar, né, porque já tem um pedido na fila. ¿Por qué no trabajan? E na volta para sua casa, né, ele tá lá se perguntando se aquela garota vai voltar para casa e pegar o último trem de novo. Ainda diz que não quer nada com a garota, né? Tá bom. Se ele encontrar com ela de novo, né, ele vai pedir desculpas por ter ficado encarando ela. Pois ele precisa esclarecer as coisas, né, para que ela não ache que ele é um esquisitão. Ele realmente quer ter uma conversa sobre aquela música lá com ela. E não é fácil, né, achar alguém que goste de Long Atenon. Eu sei que eu tô dizendo o nome da música errado, mas tá bom. Ele para um pouquinho ali pra pensar, né? E ele espera, né, que ela pense do mesmo jeito que ele. Quando ele tá lá indo para o seu banco, né, tem alguém bêbado dormindo no banco dele. Caraca, meu banco! Chega, o cara tá roncando, meus camaradas. Poxa, cara, tanto banco pra você dormir, você vai dormir logo no meu banco. Foda, velho. É foda. E agora, né, ele não pode sentar no banco ao lado, né, e puxar assunto naturalmente com ela. E ela só observando ele. Ele não vê outra alternativa a não ser estudar em pé mesmo. Forçar uma conversa seria muito estranho. Pois ele não quer se aproximar dela, né, e causar um mal entendido. E também ele não quer se afastar muito ainda mais, né, velho. Ele resolveu, né, passar sem dizer nada pra ela. Mas ela se pergunta se ele vai mesmo ficar esperando em pé hoje. Pois ela diz, né, que faltava muito tempo ainda pro trem chegar. Ele vai ficar esperando em pé mesmo? Olha, é meio que não tem onde eu me sentar, então eu tô esperando em pé. O que você tá dizendo? Pois tem um lugarzinho bem aqui do meu lado. Você sabia disso? Temos aqui uma atacante, rapaziada, da relação. Ela diz, né, que ele pode sentar por um tempinho. Até o último trem chegar. Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Ele fica meio que parado olhando para ela. Assento ao lado. E ele fala, né, que também naquela época, né, eles ficaram muito próximos assim também. O que ele quer dizer com isso? Sei lá, velho. O cara tá pensativo se vai sentar ou não. Ele fala que passou, né? Agora é outra história. E ele
decide, né, que vai se sentar só por um instante e depois sair. É bicha. Será que essa distância aqui tá boa, velho? Ela se pergunta, né, se ele está voltando tarde de novo hoje. Se pergunta se ele sempre costuma pegar o metrô essa hora. E ele explica, né, que trabalha no turno da noite, né, num café. E hoje a chefe dele, né, deixou ele sair mais cedo, mas às vezes, né, ele fica até mais tarde. E ela vê, né, que ele tem um emprego de meio período. E os dois começam a dar um papo lá, até que bom. Ela pergunta, né, se ele ainda está na faculdade, e ele diz que está assim, né, no último ano. Ela vê, né, que ele deve estar muito ocupado, né, se preparando para conseguir um bom emprego. E ela vê, né, que deve ser bem cansativo trabalhar até tarde e estudar ao mesmo tempo. E ele pergunta, né, se ela também está voltando do trabalho agora. Não, imagina, eu gosto de passar um tempo com caras de gosto peculiar antes de ir para casa. Como assim gosto peculiar? Ela diz, né, que tem pessoas com preferências hardcores e bem específicas. E antes dela ir embora, né, ela atende clientes. Preferências hardcores bem específicas? O que significa? Será que existe um mundo sombrio que eu desconheço? Prota, não pensa besteira não, Prota. Olha a cara dessa malandra, velho. Ela fala, né, que só está falando de um estúdio de música. É um lugar, né, que com salas de ensaio e gravações. E muitas bandas e funcionários, né, de escritório alugam o espaço tarde da noite. E como gerente do estúdio, né, às vezes, né, ela sai em cima da hora e tem dias que ela vira à noite. E o Prota aliviado, né, fala que entendeu, né, que é só um estúdio de música. Ele tava pensando que era outro tipo de programa aí, rapaziada. Será que você não tava pensando besteira não, hein? Eu? Imagina! Não estava imaginando nada estranho só porque eu disse que era hardcore, né? Hardcore é um gênero musical. Não. Repito, eu não estava pensando nada disso, tá? Eu levei, né, que a garota conduz a conversa do jeito dela. E será que o nosso Protinha passou uma impressão fácil demais pra ela? Mas ela quer saber, né, como foi que ele conheceu o Login Atenon. Eu sempre falo esse nome errado, mas tá bom. A música lá, rapaziada, a música lá. Pois ele trabalha e estuda, não deve ter muito tempo para ficar explorando a música. E como foi que ele encontrou um artista tão underground? Mas meio que, em vez dele procurar, né, foi meio que por acaso. Pois uma vez, né, ele pegou um resfriado muito forte e ficou de cama. Pois ele mora sozinho e não tinha ninguém para cuidar dele. E ficou só lá deitado. E a casa estava silenciosa demais, né? Começou a bater uma solidão nele. E aí ele começou, né, a pensar em colocar uma música, né? Ficou pesquisando algo aleatoriamente. E foi assim, né, que ele encontrou a música Dark Planet de Login Atenon. No começo ele só achou a melodia boa, mas quanto mais eu ouvia, mais eu gostava de tudo. Principalmente das letras que pareciam jogar tudo pro alto, com a frase como Let it be. Espero que eu esteja pronunciando certo. Foi mal. Sou horrível em inglês, tá? Foi mal. E ela só ficou admirada ao ouvir isso. Ele se pergunta qual é a música favorita dela, né? De Login Atenon. Ele sabe que não tem muitas faixas, mas mesmo assim ele quer saber. Mas ela também, né, gosta da mesma música que ele. E também de outra aí. A Shadow Flow. Ele fica empolgadão, né? Dizendo que essa música é fantástica. Especialmente onde o ritmo muda depois do refrão. É muito impressionante. Login Atenon é brilhante com instrumentos eletrônicos, não acha? E ela toda envergonhadinha lá. E o trem estava chegando. E o Prota vê, né, que já estava bem tarde, né? Eles conversaram tanto que nem viram o tempo passar, velho. Como o Marco do Intoxicad me fala, né, rapaziada? Se corou, dá pra chipar. E sobre, né, o que ele disse antes sobre a Lely B. Se o Login Atenon ouvisse isso, né, ele ficaria muito feliz. Ou ela, né? O Prota fica lá tipo, sério? E depois, né, do Prota ter conversado com ela, né? Ele queria ficar conversando com ela mais um pouco. Gostou, né, safado? E não é sobre ele querer namorar ou se aproximar. Ele só queria, né, que eles pudessem continuar falando sobre coisas que eles gostam. E ele se apresenta para ela. O seu nome é Lin Yun. E será que ela pode dizer o seu nome para ele também? Ela fica parada por um instante enquanto o trem para, né? Ela diz que seu nome é Shin Ain. Cara, esse nome coreano me quebra, velho. E ela já falou seu nome, né? Então, na próxima vez, né, que ele se encontrar, né, ele precisa falar com ela primeiro. E ela fala, né, se ele não falar, ela vai ignorar ele pra sempre. E aí, pronto. E agora, hein? Mas ele só diz que sim e até a próxima pra ela. E no apartamento dela, né, ela tava saindo do banho lá. Bom
bonitona, rapaziada. E ela se senta lá na sua cama aqui. Caralho, que cama da hora, hein, mano. Só falta o ADM tá aí no meio da cama também. E ela só pensando no nosso garotão, né, rapaziada. E ela meio que sempre ficou observando ele no trem. Ela tinha visto, né, que o bêbado tinha deixado uma carteira cair no chão. E se deixasse ali, né, alguém poderia pegar. Mas o nosso protagonista pega a carteira, né, e volta no bolso do bebão lá. E ela só acha, né, que ele poderia ter deixado lá perto, né. Mas não, ele colocou dentro do bolso dele. Aí ele pode até ser confundido com um ladrão, mas ele é uma pessoa muito boa. Aí ele não pensa muito, né, de demonstrar a sua bondade para os outros. E a bonitona, né, deitada na sua cama, ela disse que já sabia que ele era gentil. Porém, ela não sabia que ele era fã de Log Athenon. Ainda mais um fã tão dedicado e apaixonado como ele. E ela toda envergonhada na sua cama, né? Ela fica se perguntando, será que se ele gostaria dela, né? Se ela dissesse, né, que é a Log Athenon... Eu já sabia que era ela, rapaziada, eu já sabia. É porque eu não tinha nem lido, mas acho que ela tava na cara que era ela, né, velho? Ou será que ele ia ser igual a essas outras pessoas? Só provavelmente aconteceu alguma coisa no passado dela, rapaziada. Que a coitada fica até assustada. Ela vê, né, que acabou pensando em algo que ela não queria. E no fim, né, as pessoas que gostam de Log Athenon só gostam da música. Eu acho que o nosso protinho não gosta só da música não, né? Mas tá bom. E não dela. Caraca. E ela vê, né, que não tem mais necessidade dela revelar que é ela, né? Enquanto ela continuar fazendo música boa, né? Aqui não tem problema de roubar os holofordes. E ela está apenas sendo a Shin-En, do jeito que ela é. E desde que ela continue fazendo o que gosta, né? O que ela ama, ela não liga muito para isso. E ela estava lá, né, no seu escritório. Ela fica se perguntando, será que ela tenta tirar uma foto daquele jeito para poder postar no Instagram depois? Chegou uma pessoa lá dizendo, né, que já disse que aquilo ficou incrível. E ela se pergunta, né, se ele está desocupando a sala agora. Ele responde que sim, né, e se pergunta se ele pode fazer uma reserva na próxima segunda-feira no mesmo horário. E ela, que não é besta nem nada, né, diz que pode sim. Ah, ele quer mais uma coisinha também, né? Será que ele pode pegar o número dela e o seu Instagram? Pois faz tempo que ele tava querendo mandar mensagem para ela. Assim, cara, tu já pede assim do nada. Ui, gado demais! E ela fica com a cara assim, tipo, como é amigo, e pede desculpas para ele. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. E o cara sai todo envergonhado. E o outro lá, né, só rindo da cara dele, porque ele avisou que ela não ia dar o número pra ele. Mas tá bem, né, pô? Ela é muito bonita, pô. Até eu perderia o número dela. Eu ia ser recusado? Ia, mas ia valer a pena, hein? Ela decidiu, né, terminar de limpar logo o que ela tava limpando. Quando ela tava limpando, né, o seu tio acaba chegando lá, né, dizendo... Ele pergunta, né, pra ela se o ensaio foi tranquilo hoje. Mas aliás, né, por que ela dispensou aquele cara da agorinha há pouco, hein? O cara tava observando tudo, velho. Pois ele pensou, né, que o cara fosse do tipo dela ou algo assim. Ela tipo lá, caraca, você viu e por que ficou espiando, hein? Mas ele disse que não estava espiando, ele só viu sem querer, confia. Mas enfim, por que ela não deu o número dela pra ele? Será que ela não gostou da cara dele? Mas ela diz que é porque ela não gosta de conversar no telefone. Seja por mensagem ou chamada, não dá pra ela ver a expressão da pessoa que ela tá falando. E o mais importante de todos, né? A banda dele não faz o estilo dela. Ah, ele lembrou uma coisa, né, que tinha que avisar pra ela, né? A gravação das 10, né, meio que foi cancelada. E aí, né, ela pode terminar de limpar ali, né, e ir para a casa dela. Que depois ele vai cuidar do resto. E ela tava lá olhando a hora, né, e vê que é apenas 8 horas da noite ainda. Mas ela acha até que bom, né, porque ela vai poder trabalhar em músicas novas quando chegar em casa. Ela diz, né, ah, é mesmo? Toma aí. E ela até agradece, mas pergunta o que é aquilo. É que era um feriado nesse dia aí, né? Aí ele comprou isso aí pra ela no meio do caminho. Isso aí é muito bom beber no café enquanto tá produzindo música. E ela olha para o seu tio, né? E se pergunta se ela pode praticar violão antes dela ir embora. Mas ele só disse que é pra ela fazer o que quiser, ele não liga. Opa, chefona, já estou indo ali, tá? Ela diz que ele fez um bom trabalho, que ele pode vazar. E diz pra ele ter uma boa viagem romântica de volta para casa. Eu adoro essa chefe dele, cara. Ele se senta lá no seu banco, né? E diz que ele deveria melhorar as suas notas em línguas.
nas férias. Mas ele ainda está sofrendo com isso. É a vida de estudante, né, cara? É a vida. E ele vê a Xinha, ou a Xixi. Meu Deus, eu não sei esse nome. Eu vou acabar inventando um nome aqui pros personagens. E ele dá um oi pra ela e ela também dá um oi pra ele. E ele vê que ela está segurando um presente. Mas ela explica, né, que aquilo foi dado porque hoje era o Itidal. E aí ela ganhou um presente. E ele entendeu. Mas ele pensa bem, né? Ela deve ser bem popular. Então provavelmente deve ter pessoas legais em redor dela. Ele aposta, né, que ela deve ganhar vários presentes de todo mundo. Mas é claro que isso não tem nada a ver com ele. Ela se pergunta que deve ser bastante difícil para ele ficar estudando, né? E ela decide, né, dar aquilo para ele, né? Porque aquilo vai dar bastante energia para ele. E ele fica admirado e se pergunta por que ela tá dando aquilo para ele. Pois aquilo foi algo que ela ganhou. Mas ela explica pra ele, né, que ela não curte muito doces. E se ela levar para a casa dela, só vai ficar lá e depois ela vai jogar fora. Mas mesmo assim, ele acha meio estranho, né, um presente de outro cara e ela tá dando pra ele. Pois nesse dia, né, são os homens que dão presentes para as mulheres. Mas ela diz, né, que foi seu tio que deu esse presente para ela. Ela se pergunta se ele acha que ela ia dar um presente de outro cara para depois dar para outra pessoa. Certamente que sim. E ele ignora toda a situação e decide pegar o chocolate. Ela meio que ainda não experimentou, mas deve ser caramelo artesanal. De qualquer modo, né, ele pode comer, né, já que é doce, e é pra ele dar uma pausa nos estudos enquanto isso. E sem açúcar no cérebro, né, ele não vai conseguir pensar direito. Caramelo instantâneo, eu nunca vi algo desses antes. E ele diz, né, pra ela pegar alguns também. Pois o seu tio deu com bastante carinho, né? Ela tem que experimentar pelo menos um. Quase não saía a palavra, cara. E ela vê, né, que realmente ele tem razão, né? Porque ele vai perguntar como foi o gosto no dia seguinte. Tá bom, me dá um. E ela começa a abrir a boca lá. E o cara fica desesperado se perguntando se ela quer que ele bote o chocolate na boca dela. E ela responde que sim, pois ela estava tocando violão e suas mãos estão meio sujas. E ela não quer usar elas agora. É só ele colocar o caramelo na boca dela que ela chupa. Tá, essa parte ficou estranha. Mas também tem a opção de que ela pode levar e comer depois. Só aproveita, Prota, só aproveita, pô. E ele faz isso mesmo, ele aproveita. Ele dá o chocolate na boquinha dela. Caralho, não pensa besteira não, rapaziada, por favor. Acho que só eu que sou o médico poluído dessa bodega aqui, né? Ela teve uma reação estranha, né? E ele se pergunta o que é que foi. E ela fala que aquele doce é extremamente doce. Ele fica lá com a cara de bobo se perguntando se realmente é verdade. E ela só manda ele experimentar lá, que ele vai saber. Ele come lá, né? E vê que a parada é muito doce mesmo. Ela recomenda, né, com um belo sorriso, né, que ele precisa tomar com café ou chá amargo. Senão ele não vai conseguir comer, não. Ele com um sorrisão também, né, diz que é verdade, né? Porque a bodega é muito doce. E ele se pergunta, né, se ela não quer outro. Mas ela tá de boa. E no dia seguinte, ele tava dormindo lá, né? E o seu alarme começa a apitar. E ele se pergunta lá: caraca, eu só dormi uns 30 minutos e já tá de manhã. É tipo isso, né, cara? Quando ele dorme, amanhece ligeiro pra um caramba. E ele fica lá se perguntando, né, o que ele vai comer no café da manhã. Aí ele decide só comer aquilo lá, né, que é o doce lá. Pois o chocolate que ela deu pra ele, né, ainda tem um pouco. E o maluco mete um na boca, né, e lembra que a parada é muito doce. Ele come o doce, né, que chega e ele fica acordado na mesma da hora, meu camarada. Mas isso aí até que é bom, né, já que ele já acordou, né, ele pode começar o seu dia logo. E cai uma notificação no seu celular. E a Log Atenon, né, postou uma nova atualização. Acabou.